o Senhor. Amém. Aleluia por mais essa mensagem número 3. Queremos dar boas-vindas também a todos os que estão em casa, assistindo pela internet, pelo Instituto Vida para Todos. Aleluia! Jesus é o Senhor. SEAP Angola. SEAP Angola. Que alegria, né, irmãos? Essa comunhão antes aqui, onde os irmãos apresentaram cada país e também cada irmão falando um pouco do que está acontecendo, e depois essa palavra conclusiva do nosso irmão Pedro. Nós realmente estamos muito contentes. Aleluia! Amém? Muito bom. Então, meu encargo é falar sobre Mateus 25, sobre as 10 virgens. O irmão André já falou uma parte, né? Então eu vou, né, irmão André? Então eu vou falar também um pouco mais. E eu pedi desculpa já para o Miguel, que eu vou falar um pouquinho sobre a parábola também dos trabalhadores, né? Aleluia, dos talentos. Eu gostaria de ler aqui, irmãos, para vocês. Realmente, cada dia que passa, o Senhor está engajando um exército cada vez maior. E nós também, nas conferências de geração final, temos um apoio maravilhoso de alguns irmãos que nós chamamos de jovens, né? Eles são jovens, mais jovens do que nós, né? Então eu gostaria aqui de ler o que eles me passaram, como uma base para que nós possamos desenvolver e ajudar os jovens, tá bom? Então essa mensagem começa com alerta, né? Porque e não perceberam, é o título, né? A conclusão dos dias de Noé foi terrível para os que estavam desapercebidos. Os vigilantes são aqueles servos fiéis e prudentes, que hoje nós podemos falar aqueles que são loucos pelo Senhor, não é? Os trabalhadores da última hora. Então, nós temos todas as ferramentas turbinadas que o Senhor nos deu para nos tornarmos essas virgens prudentes. 5 são nécias com as suas coisas religiosas, teológicas, e apenas óleo nas suas lâmpadas. Mas 5 decidiram colocar a sua mente no Espírito. Aleluia! O óleo permeando as suas vasilhas. Assim a alma é permeada e é suprida do azeite contínuo. Amém? Aleluia! Muito bom. Nós já, em algumas reuniões já foi mencionado, irmãos, que cada vez mais nós entendemos que a conferência de geração final, geração santa, é a verdadeira fábrica de vencedores. Amém? O Senhor está aqui nessa conferência produzindo mais vencedores. E nós esperamos que todos nós, no final dessa conferência, já tenhamos esse espírito, né, de ser um vencedor. Gostaria de mencionar aqui que o André já falou aquela data, não é? É importante, dia 6 de dezembro, né? De 2020, é isso? Onde muitos de nós talvez tivéssemos dificuldade ou até estivéssemos desanimados, porque talvez eu não consiga ser espiritual como um determinado irmão, ou talvez se o Senhor voltar hoje, talvez eu não consiga ser um vencedor. Mas naquele dia nós somos ajudados, que claro que nós precisamos, a cada dia o nosso estágio precisa avançar, precisamos crescer. Mas se ainda nós tivemos um passado que não agrada muito o Senhor, nós podemos mudar agora. E a partir desse momento, se nós mudarmos, nós podemos mudar o nosso estado. Aí encaixa naquilo que o versículo que o irmão André leu. Bem-aventurado quando o Senhor vier o achar, fazendo assim, cuidando de pessoas, pregando o evangelho.
Então, irmãos, essa conferência precisa ser grande virada para nós. Não interessa em que condição você chegou aqui, nós já fomos muito ajudados no início, né? Os nossos irmãos Rafael e Billy nos ajudaram muito, não é? Nos arrependemos, o Ildeu falou, realmente o Senhor nos levou a lágrimas, todos nós precisamos nos arrepender, mas o arrependimento é para servir o Senhor. Quando nós estamos numa corrida, nós estamos aqui no sprint final, e olha, tem camiseta até para mim, hein? Se serviu para mim, também tem para você, aleluia! Sabe que quando eu era magro, faz muito tempo, eu participei de corridas, e corridas de 100 metros, chama 100 metros raso, né? Eu era bastante rápido, tinha uma boa arrancada. E também participei uma vez de uma competição chamada, hoje não existe, nunca vi mais, Corrida da Lâmpada Chinesa. Olha só, eu tinha 17 anos. Você tinha que correr, era uma lâmpada assim parecido com um globo e tinha uma vela acesa e você tinha que ir correndo. Se você corre muito, a vela apaga, você tem que parar e acender. Se você vai muito devagar, todo mundo te passa, né? E eu me lembro que quando saiu, as minhas irmãs começaram a chorar porque viram eu em último lugar, né? Mas eu fui seguindo a orientação do meu técnico, ele falou, olha, essa fumaça vai fazer mal para eles da vela, você vai, né? Fica com ela longe de você e vai devagarzinho, depois você vai vendo, conforme ela não apaga, você vai aumentando, né? Bom, graças ao Senhor, eu ganhei em 3º lugar, né? Foi até uma boa colocação, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você está numa competição, eu participei de algumas, por exemplo, se você cai, como nós vimos o exemplo que foi dado aqui no vídeo, ou muitas vezes, por exemplo, você começa a correr e cai. Quando você cai, o que você faz? Eu quero falar sobre o arrependimento, tá? Aí você teve uma dificuldade, ou você sentiu que aquilo, você pecou, aí você se arrepende, o que faz? Aí volta lá, né? Volta lá não? No início? Claro que não. O arrependimento é para nos fazer avançar. Quando nós nos arrependemos, nos voltamos para o Senhor, é para ir para a luta. Todos nós, quando somos ajudados a nos arrepender de alguma coisa, é para nós, depois de termos esse arrependimento genuíno, servirmos o Senhor, não é? Estarmos disponíveis para o Senhor. Então, isso aqui eu gostaria de falar. Então, nós estamos nessa grande fábrica de vencedores, né? E eu considero, irmãos, gostaria antes de entrar em Mateus 25, eu gostaria de falar de que eu sinto que 2 coisas importantes estão acontecendo nos nossos dias. Uma delas é que os tesouros da palavra profética foram destrancados nos nossos dias. Amém? Talvez a gente vai ouvir muito isso, nós precisamos ouvir muitas vezes que talvez a gente ainda não tenha entendido totalmente, talvez nem eu tenha entendido 100%, mas nós precisamos ganhar luz. O que o Senhor está fazendo nos últimos 5, 6 anos é uma coisa muito tremenda, muito grande. O Senhor está fazendo uma grande reviravolta na vida da igreja. E tudo isso porque em algum momento o Senhor, Ele destrancou os tesouros da sua palavra profética. Mas esse é apenas o primeiro ponto. O segundo, fiz uma sinopse dessa vez, viu? Fantástico. Precisa de pessoas que creem na palavra. E o Senhor está encontrando. Isso é maravilhoso, irmãos. Por que o Senhor, então, está permitindo que tantas coisas, por exemplo, posso orar por você, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Como nós sofremos no passado, que dificuldade. Várias horas sentado no lado de uma pessoa num ônibus, falando de um monte dos assuntos, esperando o momento para falar. E o cara foi para o inferno porque eu acabei não falando nada, né? Quantas vezes isso aconteceu na nossa vida, irmãos? Tudo mudou, não é? Tudo mudou. Mas por que mudou, irmãos? Porque Deus está encontrando pessoas que creem na sua palavra,
que recebe a sua palavra, que crê naquele que está falando por Deus. Isso, irmãos, é muito importante. Para falar, eu gostaria muito que a gente entendesse isso, porque para falar de Mateus 25, das 10 virgens, eu gostaria de mostrar primeiro isso para os irmãos. Eu gostaria de mostrar para os irmãos, essas duas coisas estão acontecendo nos nossos dias, e nós somos muito privilegiados. O Senhor tem muita misericórdia de nós fazermos parte disso. Amém? Se você ainda tem alguma restrição, espero que hoje termine essa restrição, não é? Que realmente a palavra, quando a palavra profética é falada, ela possa mudar o nosso estado, não é? Mudar a nossa pessoa e nós sermos mais úteis ao Senhor. Para ajudar nisso, são versículos que já foram lidos em muitas reuniões, mas eu vou ler aqui Isaías 66, 2, não é? Fala assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo o que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, presta atenção, irmãos, darei, pois, minha atenção. Está aqui? Está escrito aqui? Não, não é? Tá desligado, né? Darei, pois, minha atenção. Olha que interessante. Deus dá atenção, tá? E também estima. Ele dá atenção e estima. Para quem? Ao humilde. Amém, irmãos? Ao humilde. Precisamos ser humildes de espírito, vazios, para receber a palavra. Arrependido. Quer dizer que Deus dá atenção e estima para a pessoa humilde e arrependida, arrependida de espírito, e que dedica. Não, aqui não diz que ouve, aqui diz que dedica. Então é mais do que ouvir, é ouvir e valorizar. Desculpe, tá, irmãos, falar assim, eu já fiz isso no passado, espero ajudar alguns irmãos. Então nós estamos ali num dia de ouvir a palavra profética, né, por internet. Aí está passando alguma coisa que te interessa na TV, então, TV, a programação que você gosta, e no celular a palavra, né? É um aqui e o outro lá, assim, né? Tá. Então você já sabe, não é? Para esse tipo de atitude não tem atenção, não é? E não tem estima nenhuma do Senhor, porque isso não é dedicar amor reverente à minha palavra, que é o que o Senhor fala. Então, irmãos, nós precisamos mudar nossa atitude em relação a receber a palavra. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para os irmãos, isso faz a diferença. Porque ali, quando fala das virgens, não diz por que as nécias eram nécias, nem porque os prudentes eram prudentes. Depois, Isaías 55, 10, também, já foi lido muitas vezes, vou ler de novo. Versículo 10 e 11. Como a chuva... essa aqui é a versão King James atualizada, né? Como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem antes regarem a terra. Presta atenção, porque depois o Senhor fala, Ele está falando que é a sua palavra isso, né? Então, como a chuva e a neve descem dos céus e não retornam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, a fim de que ela produza sementes para o semeador e pão para os que dele se alimentam, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Veja, irmãos, o que é que Deus espera da palavra que sai da boca de Deus? O que é que Ele espera? Espera isso que nós ouvimos aqui. Espera resultados, espera frutos. Então por isso que o Senhor fez uma mudança na vida da igreja. Não é suficiente apenas vir na reunião e ouvir uma palavra, não é mais suficiente, não é? O nosso encargo, né, o irmão Pedro já falou isso desde a conferência passada internacional, que o encargo dele era ajudar todos os cooperadores a deixarem de ser um trabalhador de 3 horas para trabalhador de última hora. E nós esperamos também que todos os jovens, né, geração santa e geração final, sejamos todos trabalhadores da última hora. Para isso, então, precisamos prestar atenção e dedicar o nosso amor reverente à palavra,
porque assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Ó Senhor Jesus. Mas, o que ela faz? Realizará. Olha que coisa tremenda, irmãos. Quando nós estamos saindo, pregando evangelho hoje, quem saiu? Levanta a mão aí. Muito bem. Quem não saiu não se sinta condenado, irmãos, tá bom? Eu só estou perguntando para ter uma ideia, né? Nós precisamos ter esse coração, não é? De estarmos disponíveis para o Senhor. Então, quando você prega o evangelho, hoje, por exemplo, você teve uma experiência maravilhosa. A pessoa se abriu, invocou o Senhor, você passou 2 kits, 3 kits, 4 kits, você voltou, né, maravilhado, né? Mas, desculpa, eu não queria te tirar assim toda a sua glória, né? Mas é a palavra que realiza a obra. Ó Senhor Jesus, que lição maravilhosa, irmãos, nós estamos aprendendo. Quem realiza a obra é a palavra do Senhor. A palavra profética, quando você toma essa palavra, você rumina, você valoriza, ela realiza a sua obra. Então, ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ou seja, Deus hoje, o Senhor, quando fala conosco, Deus tem um objetivo, irmãos. Ele tem um desejo. Essa palavra precisa atingir os seus objetivos, o seu propósito. Amém? O Senhor espera de nós que haja um propósito, tá? E mais um versículo, né? Que eu gosto muito dentro desse assunto. É 1 Tessalonicenses 2,13. Não está aparecendo aqui, né? Tá? Então tá bom. Amém? O versículo eu falo. Tá, né? Amém. Então 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos lá. Outra razão. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, Paulo falando, que é de Deus, amém, irmãos? Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando. Irmãos, a palavra está operando. Operando eficazmente. Em vós. Em vós quem? Em vós quem? Diga bem forte, irmãos, em vós quem? Então podemos dizer que a palavra também não tem efeito nenhum para quem não crê, correto? É isso mesmo, né? Então se o Senhor não está fazendo nada por seu intermédio, então olha lá, veja o que precisa mudar, não é? Então que coisa tremenda, irmãos, não é? É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando. Quando Paulo, hoje, por exemplo, está muito claro que o apóstolo Paulo, que ele falava por Deus. Para nós hoje está muito claro. Mas por que ele menciona essa experiência dos Tessalonicenses? Porque havia dificuldade. O irmão Pedro tem nos ajudado, não é? Paulo precisou escrever 2 Coríntios apenas para deixar claro esse assunto da origem, de onde está saindo a palavra profética. Então, existe um risco, quando você convive com uma pessoa que está vivendo na sua época, você tem que crer que aquela pessoa está falando por Deus. E naqueles dias, Paulo teve que falar isso porque alguns não criam. Isso prejudica muito a gente. Veja quanto prejuízo. Eu já li aqui
a palavra não vai ter efeito, não vai trabalhar em nós, não vai crescer, não vai produzir resultado, não vai ter objetivo, não vai ter propósito, não vai ter muita coisa. E quando eu estou falando de palavra profética, nós precisamos estar claro, irmãos. Nós precisamos definir isso na nossa vida. Eu sempre falo isso, defina na sua vida. Hoje nós temos o irmão Pedro Dong que está falando a palavra profética. Isso precisa estar claro para nós. A direção do Espírito. Nós viemos recentemente da Colômbia. Que coisa maravilhosa que nós vimos ali acontecer. Tremenda. Chegamos lá, fomos pegos de surpresa. Quantas bênçãos o Senhor tinha realizado em poucos meses. Mas é interessante, a primeira coisa que o irmão Júlio fez nas igrejas da Colômbia foi dizer para eles: quinta-feira às 21, horário do Brasil, e domingo às 19, não tem atividade da igreja, é apenas todos nós para ouvirmos a palavra profética. Resolveu tudo, irmãos. Resolveu isso, está tudo resolvido. Você crê na palavra profética, Deus vai realizar a sua obra. Sabia, Colômbia nunca teve expolivro, eu não sabia. Quando nós chegamos lá, o irmão Pedro inaugurou 2 expolivros. Um deles feito em 32 dias. Aqui a gente demora 8 meses, 1 ano. E agora mandou um relatório, o Júlio mandou um relatório para o irmão Pedro. Estavam reunidos ali, acertando a construção do 3º expolivro. A impressão de mais 16 mil livros, porque os primeiros 16 já foram semeados. A inauguração de 3 SEAPs. A apresentação de 339 alunos para o SEAP. E tem um monte de coisa a mais. Tudo porque está resolvido esse assunto da palavra profética. Amém, irmãos? Olha quantas coisas nós vimos aqui que Deus pode realizar, porque esse assunto está definido. Outra coisa que todos nós precisamos ganhar luz é que a palavra profética, quando ela é falada, ela não é para ser ponderada. Deixa eu ver em que eu me encaixo. Nós somos assim, né? Nesse ponto, né? Acho que fazer SEAP eu não me encaixo, né? Fazer comportagem também não. Expolivro eu não tenho tempo. Não sei o que. Então, você fica, não é? Claro, se você nem sempre você vai poder servir no expolivro. Não vai ser possível sempre você estar fazendo SEAP ou se dedicar a ser um comportor. Por exemplo, quando eu pedi, vocês por favor usem um caderno, uma Bíblia, só para a gente visualizar, porque só levantar a mão a gente não... Quem aqui trabalha, por exemplo, levanta alguma coisa. Quem trabalha aqui? Levanta aí. Uau! Amém! Que bênção, não vamos ter problema nenhum com as necessidades da obra, né? Aleluia! Amém! Muito bom! Você serve com as riquezas materiais. O Senhor vai turbinar essa ferramenta, né? O irmão Pedro está deixando todos nós com água na boca, né? Ó Senhor Jesus, vai turbinar esse assunto. Então nós podemos, sabe, se você está trabalhando, não tem como você não tem como ir para o SEAP, não é? E ficar lá 6 meses. Você pode passar um fim de semana com a sua família, não é? Passam as suas férias, não é? De qualquer maneira, alguma coisa você pode fazer, se envolver com os irmãos nas saídas, avança jovem, né, que é outro assunto que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a palavra de Deus, a palavra profética, existe uma diferença, irmão. Quando a palavra é profética, tem coisa para você fazer. Quando você ouve uma mensagem que vai todo mundo para casa e não tem o que fazer, isso não é palavra profética. Palavra profética traz... Nós acabamos de ler, Deus espera frutos, espera resultados. Deus espera isso de nós.
Então, quando a palavra de Deus é falada, a palavra profética é falada, ela precisa ser executada. E a palavra profética sempre é acompanhada de itens. O mais simples, por exemplo, que é fantástico, maravilhoso, posso orar por você. É ou não é? Ah, mas eu não tenho tempo, não é? Os irmãos estão dizendo para a rua, para a rua, para a rua, mas eu não posso ir para a rua. Não, nós vamos todo dia para a rua. Eu falei para os irmãos, nós temos que parar de falar para a rua, nós temos que falar levar livro. Porque para a rua nós vamos todo dia. É ou não é? Quem trabalha e quem não trabalha. Nós vamos na padaria, no açougue, em vários lugares, não é? Isso faz uma diferença tremenda, não é? Sobre posso orar por você, né? Eu não sei se eles conseguem passar aqui um pequeno videozinho meu. Esses dias nós fomos aqui fomos tomar um café, fomos em São Paulo ter uma reunião e na volta paramos para tomar um café, né? Aparecendo não, né? Ah, está aparecendo? Tá. Então, é um videozinho bem curtinho, né? Tem 30 segundos. Tá bom. Aí, acabou, pode tirar já. É só isso aí, né? Pode tirar já isso. Obrigado, viu? Amém. Nós estávamos ali, fomos tomar um café, eu fui, para que a gente não demorasse muito, eu fui já com os pedidos dos irmãos, fiz o pedido, e tinha duas moças, aquelas duas que estão com, como é que chama? Com a touca, né? Elas me atenderam bem, fui para lá, tomei o café, e vi que o nosso irmão Rivelino, né, ele é nosso modelo, né, de comportagem dinâmica, por hora, por oportunidade, como é que é? Remota, de moto, de avião, de bicicleta, né? Aí eu vi que ele estava com um livro ainda, que ele não tinha passado, né? Aí eu pedi para ele, falei, empresta para mim o livro, né? Aí eu fui lá, e aquelas duas moças, eu fui realmente orar por elas, né? Eu vou orar por elas. Cheguei para elas duas, falei assim, posso orar por vocês? Elas deram a mão na hora, entre elas, e uma já falou assim, ora, por favor, que eu não estou bem no meu relacionamento. E a outra pôs a outra mão na barriga e falou assim, eu estou de 3 meses, ora pela minha criança. Aí fecharam os olhos, orei, fiz elas invocar o Senhor, né? Mostrei o livro, falei, esse livro vai ajudar vocês, tudo. Ah, mas nós estamos sem dinheiro. Eu falei, não tem problema, dinheiro aqui não tem, vocês podem fazer Pix, eu deixo o meu telefone, né, tal. Ah, então tá bom. Aí sentamos, né, terminamos. Quando nós estamos saindo, aquela senhora de verde que aparece, ela não estava, é a dona da cafeteria. Ô, moço, o senhor que orou aqui, passou o livro para ela, nós somos 3, o senhor deixou um livro só, por favor, preciso de mais 2. Aí o Maurício correu no carro, né? Correu no carro e foi lá buscar e trouxe, né? Então veja, até um comportor tradicional, velho, da moda antiga, pode ser renovado. É ou não é? Eu, sem querer, deixei escapar. Posso orar por você? Não é? Então, esse é um tipo de coisa que todos nós podemos praticar, não é? No nosso trabalho, no supermercado, na padaria. Então, realmente, esse assunto do posso orar por você é uma grande salvação para nós, irmãos, né? Quanta dificuldade para chegar o momento, né? Aquele momento de falar, e nunca chegava e a gente acabava não falando nada, né? Então, irmãos, eu acho que é muito importante, né, esse assunto da questão de definir o que é a palavra profética, né, como eu já falei. E deixa eu dar uma olhada aqui.
Bom, eu já falei nessa experiência realmente a experiência do irmão Julio, né, da Colômbia. Então, a comportagem dinâmica, o nosso encargo, irmãos, é pregar o evangelho do reino. O irmão André, hoje de manhã, nos mostrou, não é? Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então hoje, o encargo que o Espírito nos deu é pregar o evangelho do reino. Irmãos, nenhum grupo cristão vai pregar o evangelho do reino, porque eles não têm evangelho do reino. O evangelho do reino está na vida da igreja. O evangelho do reino, o Senhor fala na vida da igreja, e Ele encarregou a igreja de pregar esse evangelho. E o Senhor espera isso de nós. E o evangelho do reino, hoje está, além das mensagens do Instituto, está na forma de livros. Toda vez que nós oramos por alguém, nós oramos, ajudamos a pessoa a crer no Senhor, receber o Senhor e levar algo para a sua casa. Ele precisa conhecer o evangelho do reino. Então nós temos encargo, e o Posso Orar por Você nos ajudou muito, irmãos. Eu estou envolvido com a comportagem desde os anos 88, 89. Em 1990 eu então mudei para Foz do Iguaçu e fui para servir o Senhor, fazer comportagem. E nós passamos muitos anos servindo o Senhor dessa maneira. Mas preste atenção, irmãos. Olha, voltando para os tesouros que hoje, os tesouros da palavra profética foram liberados. O Senhor destrancou os tesouros da palavra profética, irmãos. Por que eu falo isso? Vocês acham que veio de onde eu posso orar por você? Veio do trono de Deus. A comportagem dinâmica mesmo, sem o Posso Orar por Você, teria dificuldade de avançar. Mas hoje, irmãos, nós oramos. Sabe que eu queria dar essa informação, de repente alguns não sabem. Um comportor hoje que sai na rua todos os dias, ele pergunta para 1.500 a 2.000 pessoas: posso orar por você? E mais ou menos 300 a 500 pessoas aceitam e recebem oração. Depois vocês fazem as suas contas aí. Primeiro, nós fazíamos comportagem antigamente e não orávamos por ninguém. Não tinha oração, não tinha envolvimento da oração. Nós não ajudávamos a pessoa a tocar no Espírito. Hoje, um comportor fala: posso orar por você? A pessoa se abre. E outra coisa, irmãos, eu já descobri cada história, dos 1.500 a 2.000 que ouvem, posso orar por você, e não aceitam. Essas pessoas vão para casa com a dificuldade. Por que é que eu rejeitei aquela oração? Nós temos histórias e mais histórias. Eu falo para os irmãos, tem até história engraçada, não é? Uma moça, né, andando com uma outra senhora: posso orar por você? Não, foi embora. No outro dia, ela apareceu no mesmo lugar onde estavam os comportores. Ele falou assim: ontem eu passei aqui, não quis a oração porque a minha sogra estava junto. Mas eu quero a oração, eu quero. Eu até falei para os irmãos, vai ver que ela não queria que a sogra fosse curada, alguma coisa, né? Vai saber o que é. Mas ela falou: hoje pode orar que eu quero. E recebeu a oração, não é? Então, as pessoas ficam procurando. Gente que procurou um comportor de manhã até à noite. Quando encontrou com ele, falou: menino, eu te procurei o dia inteiro. Você perguntou para mim, posso orar por você? E eu passei meu dia te caçando, rapaz. Ora por mim aí, pelo amor de Deus. Orou por ele. Dá os seus livros todos aí. Irmãos, essa frase, posso orar por você, está mexendo com as pessoas. Está mexendo conosco também. Como diz o irmão André. Aí, você deixou escapar, posso orar por você? Você está enrolado, vai ter que orar. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Então isso mudou totalmente, irmãos. Trouxe o reino de Deus para o nosso serviço. A comportagem dinâmica, ela se tornou realmente dinâmica, ela foi turbinada. Nós oramos hoje, os comportores no Brasil oram por 90 a 100 mil pessoas por dia. Sabe o que é isso, irmãos?
20 a 25 mil pessoas são salvas por dia. O Senhor vai voltar na nossa geração. Isso tudo está acontecendo, irmãos, 5, 6 anos. Então, de onde veio essa frase? Veio do trono de Deus. Veio do destrancar das palavras proféticas. Quando o Senhor fala, nesses últimos tempos, irmãos, as coisas estão acontecendo muito rápido. Muito rápido. Tem muitos testemunhos, muitas histórias. Eu não li aqui, vou ter que ler. Pelo menos abrir aqui, por favor. Abre aí Mateus, então eu já falei, Mateus 24, 14, né? O Senhor então, Ele fala, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. E depois nós vimos, o nosso irmão André mostrou para nós vários versículos ainda de a parábola da figueira, não é? E depois falou aqui para nós do versículo 45 de 24, né? Mateus 24, que fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Isso aqui, irmãos, foi o que mudou a nossa vida. Se você estiver orando por alguém, cuidando de uma pessoa, o Senhor está prometendo, mesmo que você não tenha um estágio muito alto de vida cristã, você pode se tornar um vencedor. Isso quer dizer que nenhum de nós pode ficar de fora. Vamos aproveitar, irmãos. Você não quer aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando? Vamos aproveitar. Mas irmãos, eu não sei, eu não consigo muito avançar. Já ouvimos essa história o irmão do Rio Grande do Sul procurou o Paulo Vargas: irmão, eu quero avançar, não consigo. Então separe uma hora por dia e vai orar pelas pessoas. Faz a comportagem por hora, por oportunidade. Onde você for, leve um jornal, leve um livro. Ore pelas pessoas. Então, irmãos, essa é uma promessa maravilhosa do Senhor. Maravilhosa, incluiu todos nós. Realmente essa data aí de 6 de dezembro de 2020 é uma data muito importante. Bom, aqui as 10 virgens, né? Fala assim que o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Versículo 2 diz que 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Veja, irmãos, 5 eram nécias e 5 prudentes. O que nós estamos recebendo nessa conferência é o caminho para decidir se nós queremos ser nécio ou prudente. Amém? Nós podemos decidir agora. Ter azeite só na lâmpada ou azeite na vasilha. Nós podemos escolher, o Senhor está nos dando essa chance. O André falou, né? Essa aqui representa aqueles que dormiram, mas aqueles 2, né? Que um foi tomado, o outro deixado, são os vivos. Amém? As nécias, versículo 3, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram, que aqui é dormiram no Senhor, né? Mas à meia-noite veio o noivo, saía ao seu encontro, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Bom, eu gostaria só de mencionar então, o Senhor aparece, e claro, 5 delas não tinha azeite na vasilha, só tinha na lâmpada. Então, irmãos, aqui é maravilhoso que o Senhor nos dá uma grande oportunidade. Não está falando de estar com a vasilha cheia, está falando que precisa ter azeite na vasilha. E nós ouvimos muito que a palavra, quando chega a nós, é como o azeite, é como o óleo. Você pode se encher desse azeite ouvindo a palavra com diligência, com amor, não é? Com esse amor reverente, de maneira que a palavra realmente possa produzir esse efeito em nós, né? Só que realmente aqui, quando fala dessa parábola das 10 virgens, você não consegue ver qual é a dificuldade, por que elas realmente eram nécias ou por que algumas delas eram prudentes. Eu
eu gostaria só de perguntar para os irmãos, né? No nosso caso hoje, no nosso caso, tá? Você acha que as nécias, elas se tornaram prudentes porque elas fizeram o quê? O que elas fizeram? Pode falar. Sim, obedeceram, não é? Pelo menos quando vai na padaria, elas falam para a pessoa que atende ela: posso orar por você? Não é? Ela pega um contato, ela entra na rede de cuidado, não é isso? Coloca a pessoa ali, né, para ser cuidada. Está fazendo o que a palavra está falando. Está tendo uma atitude de ouvir, receber, crer, ser simples, obediente e praticar. Isso, irmãos, faz a diferença na nossa vida. Então, para a gente entender melhor, eu vou usar aqui a parábola dos talentos, que é o versículo 14. Pois será como um homem que ausentou-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A uns deu 5 talentos, a outros 2 e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Olha só agora, olha que interessante. O que recebera 5 talentos, 16. O que ele fez? Está aqui não? Saiu, né? O que ele fez? Saiu. E saiu? E saiu como? Então veja, uma característica, né? Quando o Senhor fala, amém, não é? Vamos orar pelas pessoas? Vamos orar. Você pergunta para mim, você ora todo dia, Amir? Não, não oro todo dia pelas pessoas. Não me sinto condenado por isso. Mas quando tem oportunidade, eu oro. Eu fui tomar um cafezinho lá e orei. Olha só, ainda elas aceitaram a oração, aceitaram o livro. E ainda a dona da cafeteria me chamou e pegou mais 2 livros. Irmão, isso é maravilhoso. Para mim é um encorajamento, porque eu não estou fazendo isso todo dia. Não é igual um comportor que ora por 600, 500 pessoas, 300 pessoas, distribui 80 livros, 70 livros, 100 livros. Eu estou no grupo que não consegue fazer isso. Mas eu estou bem, eu estou alegre. Porque as pequenas oportunidades eu posso fazer isso. Eu já dei esse testemunho para os irmãos, agora diminuiu muito, porque Satanás não deixa mais as pessoas me ligarem, né? Porque ficava aquelas ligações sem número. E a vontade que eu tinha de mandar para o inferno, né? Meu Deus do céu, não pare de ligar esse número aqui. Aí o Senhor um dia me deu o sentimento: você não sai de casa na pandemia, por que não aproveita e ora? Olha, dá claro, eu salvei umas 20 pessoas, entendeu? Aí, não sei o que, aquela gravaçãozinha, aí entrava a pessoa: posso orar por você? O quê? Posso orar por você? Pode. Como é que é o seu nome? Tem alguma necessidade? Orar, amém, Jesus é o Senhor. Entendeu? Que isso? Como é que eu não vou ter chance? A gente tem chance sim. Ó Senhor Jesus. Então, não é? Eu posso, o meu imediatamente é diferente de quem vai para o SEAP, não é? O irmão que vai para o SEAP, ele atende o chamamento e ele já é ajudado ali, já sai na rua todos os dias, não é? Fazendo comportagem, orando pelas pessoas. É diferente da minha possibilidade, mas dentro do possível eu posso fazer isso, não é? E saiu então imediatamente a negociar, não é? Então é aquilo que o Senhor, que nós vimos nos versículos anteriores lá no início, que quando a palavra vem, Deus espera alguma coisa de nós. Saiu negociar com eles e amém? Ganhou? Você não gosta dessa palavra? Ganhou! Ganhou outros 5. Maravilha. Do mesmo modo, né, o versículo 17, o que receberam. Agora, eu pergunto, esse aqui se refere à virgem prudente ou nécia? Prudente, claro. Aí, do mesmo modo que recebeu 2 talentos, 2 ganhou outros 2. Aleluia! Aí o 18. Mas o que recebera 1, saiu
e abriu a sua própria cova, né? Quer dizer, abriu. Você entendeu, né? Você entendeu? Olha que a Bíblia é maravilhosa. Abriu uma cova, né? E escondeu. Então veja, uma pessoa recebe a palavra, amém, vamos lá, ó Senhor Jesus, né? Mesmo que não consiga, com dificuldade, né? Eu, por exemplo, quando os irmãos saem para pregar o evangelho, eu sempre vou e fico na barraca sentado, né? De vez em quando trazem alguém ali para a gente orar, mas o pessoal está na rua lá, né? Orando, trazendo, né? Ajudando as pessoas, tal. Você pode fazer isso, né? Dá apoio, irmão, eu vou dar apoio, eu vou chegar aqui, né? Agora, claro, tem alguns irmãos que são assim, né? Eu faço isso com a minha esposa. Quando a gente sai, como ela é mais tímida, né? Eu falo para a moça, posso orar por você? Um dia no aeroporto, falei para uma moça assim, a moça ia andando assim, eu falei, posso orar por você? Ela falou, como? Por quê? Por que o senhor está falando de orar por mim? Não, porque Deus mandou eu falar com você. Deus mandou você falar comigo? Mandou. E vai ali que a minha esposa vai orar por você. Aí não tem saída, né? Aí minha esposa orou por ela, mas perguntou antes, por que ele falou? Como é que ele sabe que eu estou precisando? Não, porque Deus nos dá a luz para quem falar, posso orar por você, não é? E ela até hoje, irmãos, elas se inscrevem, tem comunhão no WhatsApp, está sendo cuidada. Então, você pode provocar isso também, ajudam assim, né? Posso orar por você? Pode, vem cá, irmão, ora aqui por ela, né? Pode fazer isso também, a gente faz muito isso, tá? Ajudar o irmão, né? Então, aí, chegou aqui, esse aqui que enterrou, né? Então, olha só, eu só quero mostrar isso para vocês, tá? Esse que enterrou é alguém cheio de retórica, tá? O que ganhou 5, ouviu, pegou, saiu, negociou, ganhou, né? Agora, esse aqui, o versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse, olha, o cara tem palavra, né? Tem palavra, Senhor. Ele sabe que o Senhor é Senhor, né? Eu sempre falo assim, ele pregou para Deus, quase que Deus se converte. Rapaz, tem uma pregação, esse aqui sabe pregar, ó. Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e que ajuntas onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento, toma aqui e tens o que é teu, né? Quer dizer, ele nunca tomou esse encargo como dele. Pregar o evangelho do reino é o nosso encargo. Você não pode deixar isso, você tem que pegar isso aí, com todas as suas dificuldades e fraquezas, amém? Então, eu só queria mostrar isso para vocês, essa diferença. Então, como é que você se torna nécio? Não ouvindo a palavra, não praticando, não sendo participante, não é? Por exemplo, falou aqui que eu fiquei empolgado, vai ter o CEAP em Angola. Ó, irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. Aí eu não vou poder ir para Angola. Você vai, não? Não sei. Eu acho que a maioria aqui não vai. Mas você pode ofertar. Amém? Você pode dar um upgrade na sua oferta. Você pode turbinar a sua oferta. De maneira que não podendo ir, você pode cooperar. É aquilo que é a porção que o Senhor te deu. Mas não deixe de participar. Amém? Então, dessa maneira, todos nós estamos incluídos, não é? Tá? Então, irmãos, essa questão da pregação do Evangelho do Reino é muito importante. Nós precisamos entender isso, de que o Senhor, Ele nos chamou, Ele nos salvou para nós sermos úteis ao Senhor. E o que faz a diferença na nossa vida hoje, realmente é dar atenção à palavra. Ouvirmos a palavra profética, recebermos e crermos. E a pregação do Evangelho do Reino, quem pode pregar o Evangelho do Reino? Somente nós na vida da igreja. Porque a palavra do Evangelho do Reino está no nosso meio. Então, irmãos, nós temos uma grande oportunidade. E o Senhor, os irmãos já falaram, nos deu tremendas ferramentas. Veja o que a palavra profética fez com o nosso serviço de jovens. Avança Jovem, né? Como é que começou o Avança Jovem? Um grupo de jovens, adolescentes na verdade, que foram ter comunhão com o irmão líder da sua igreja. E ele falou assim, se vocês querem fazer isso, então tem que entrar na palavra, ouvir a palavra profética e obediente e praticar. Irmãos,
deu resultado. Isso transformou os nossos serviços de jovens nas igrejas. O Avança Jovem é uma coisa maravilhosa. Está gerando muitos jovens preciosos, levantando irmãos para fazer SEAP. Lugares onde o serviço de jovens não funcionava. Poucos jovens, agora de 20 foram para 50, 80, 100 jovens. Ó Senhor Jesus, o exército de jovens santos, que o André também mencionou, está sendo preparado. Irmãos, e nós precisamos ser as pessoas que amam a vinda do Senhor. E eu gostaria de ler esse versículo, 2 Timóteo 4:8. Aqui diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, é muito importante nós termos esse coração de amar a vinda do Senhor. Mas amar a vinda do Senhor eu sempre lembro de Pedro. O Senhor chegou para Pedro, naquela passagem ali, e perguntou para Pedro: você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Segunda vez: você me ama, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Terceira vez. Na terceira, já tem uma resposta diferente. Você me ama, Pedro? Ele falou assim: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, O sentimento que eu tenho é: o Senhor sabe, Senhor, eu te amo, mas nem tanto, Aí o Senhor fala para ele: vai cuidar da rede de cuidado, não é? Seja útil na rede de cuidado, Cuide de alguém. O Senhor falou para ele: apacenta, Cuida. Então veja, irmãos, amar a vinda do Senhor. Você me ama, Pedro? Amo. Mas ele está ali, era para estar servindo, para continuar o trabalho que ele vinha fazendo. Então, quando nós falamos que amamos a vinda do Senhor, não é suficiente apenas palavras. É necessário atitude. A nossa vida hoje é para o Senhor ou não é? Eu quero falar para aqueles que estudam e trabalham. Irmãos, nós realmente devemos seguir a nossa vida, estudar, trabalhar. Se essa é a direção que o Senhor te deu, estude e trabalhe, estude bem. Trabalhe bem. Mas não seja escravo do que você está fazendo. Nós somos soldados do Senhor. Se o Senhor amanhã precisa usar você em alguma área, você precisa estar disponível, ainda no seu trabalho, ainda estudando. Quem trabalha tem que trabalhar bem para poder ser útil no ministério de riquezas materiais. Quem estuda, estude bem. Agora, por exemplo, os irmãos estão perguntando, se alguém fala francês. Por quê? Porque vai precisar de gente que fala francês. Tem que estudar. Não vai fazer igual a minha história, Lá na França, falei para o garçom: Garcê, por favor, traz um sanduíche de mortadela com coca-quelê, A gente fez essa brincadeira com os irmãos, aí o garçom veio e trouxe sanduíche de mortadela com Coca-Cola zero, Aí eu falei: tá vendo? Eu falo francês. O garçom falou: cara, se eu não sou brasileiro, você ia morrer de fome aqui, entendeu? Então, irmão, tem que estudar de verdade, não é? Tem que falar francês mesmo, senão vai dar problema lá. Amém? Se vamos estudar para o Senhor. Se trabalhamos, vamos trabalhar para o Senhor. Ó Senhor Jesus! De fato, nós temos que amar o Senhor, com atitude, ainda que estejamos trabalhando. Agora, se nós estamos trabalhando, não temos uma provisão muito grande, você não tem tempo de servir o Senhor, não ganha quase nada, não consegue nem ser fiel em dízimo, oferta, nada, vai para o SEAP, meu irmão. Ô minha irmã, olha, sabe que eu tenho falado para os irmãos, sabe a característica mais importante hoje do SEAP? É permear você da palavra profética. Você vai, hoje nosso SEAP modelo é São Paulo, Lorena, tá? Todos os SEAPs, amém. Só não pode ficar orgulhoso, tá bom? Não pode ficar orgulhoso,
E nós temos o PAC também, para ser aperfeiçoado, para ser ajudado, não é? Irmãos, Deus está produzindo o seu exército. Nós temos que considerar diante do Senhor. Não, o Senhor está voltando. Os irmãos têm falado, não, você tem que ter a sua vida normal. Siga, né, a sua vida, estude, trabalhe, tal. Mas quem pode, irmão, se consagre ao Senhor. Cada vez mais o Senhor está precisando de mobilizar o seu exército. O Pedro acabou de falar agora aqui, precisou de 5 comportores que falam inglês. Em 2 dias já puderam ser enviados, amém? Então nós precisamos cada vez mais de irmãos consagrados ao Senhor, não é? Que sejam aperfeiçoados, amém? Quem quer fazer esse app aí? Levanta a mão, vamos ver. Levanta uma folhinha para a gente ver. Levanta uma folhinha, quem quer fazer esse app aí? Opa, tem muita gente. Ó Senhor Jesus. Fica de pé então, quem quer fazer esse app? Fica de pé, só para a gente ver. Balança aí fica de pé e balança alguma coisinha aí. Aí, fica de pé, não senta não, tá? Não senta não, fica de pé, fica de pé. Vou orar por vocês, vou orar, tá? Fica de pé. Senhor Jesus, abençoa esses nossos irmãos que estão agora de pé diante de Ti, porque têm desejo de fazer SEAP, desejam fazer parte desse exército que está pronto a qualquer hora para ser enviado. Ó Senhor, olha para os nossos irmãos, abençoa nossos irmãos. Ó Senhor Jesus, dá graça para eles, abra todas as portas para que eles possam ir para o SEAP. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, pode sentar, obrigado. E o trabalho, irmãos, depois, por favor, os coordenadores de SEAP, nós vamos nos encontrar ou hoje à noite ou ainda amanhã, tá bom? Com vocês e também com quem não levantou, porque a primeira vez que fizeram o chamamento para servir o Senhor, eu fiquei sentado assim, grudado na cadeira, né? Vários levantaram e eu fiquei morrendo de medo. Mas depois não tem como, quando o Senhor te chama, não tem como vencer o Senhor, irmãos, né? Certamente você será um daqueles que irá fazer o SEAP, mesmo que você não vá servir por muito tempo depois, mas é importante realmente ser aperfeiçoado, né? E a comportagem dinâmica, como eu falei, é para todos nós. E nós temos tido muitas experiências, e hoje mesmo nós temos algumas experiências que eu gostaria de chamar aqui alguns irmãos, que nós pedimos, né, Rafael? Quem seriam os irmãos? Tem microfone? Para que eles possam dar testemunho, né? Vem rapidinho, correndo. Olha lá, Gabriel. Ei, Gabriel. Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Esse é um Gabriel totalmente renovado, viu? Amém. Aleluia. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. O testemunho que eu queria dar aconteceu logo após a conferência internacional em fevereiro. Em fevereiro ou foi março? Em fevereiro, né? Fevereiro deste ano, onde nós recebemos uma palavra que nos direcionou ao longo desse semestre com respeito à importância de nós buscarmos materiais para a edificação da igreja. E logo que nós voltamos para Brasília após a conferência, os cooperadores nos encorajaram a que nós ajustássemos todos os serviços para que eles também se tornassem ferramentas de pregação do Evangelho. Então, serviço de crianças, serviço de jovens, serviço de adolescentes, todos eles então deveriam se ajustar no sentido de buscar aqueles que estavam afastados, gerar pessoas novas e manter aqueles irmãos que o Senhor já havia nos dado. Nesse sentido, eu sou responsável pelo serviço de crianças lá da igreja em Brasília. Nós então ajustamos o serviço de maneira que também o serviço de crianças se tornasse uma ferramenta de pregação do Evangelho. Irmãos, o serviço de crianças também pode ser uma ferramenta de pregação do Evangelho. Amém. Então nós fizemos uma programação e dentro dessa programação nós combinamos de fazer um piquenique no parque da cidade, um parque lá de Brasília, e demos a missão para que as crianças convidassem cada uma um coleguinha. Irmãos, elas convidaram. Amém! E uma coleguinha foi para o piquenique e levou consigo a sua mãe.
e a mãe ficou encantadíssima com aquele ambiente maravilhoso que ela viu, e em seguida começou a frequentar as nossas reuniões, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ela foi ficando, foi gostando do ambiente da vida da igreja. Também trouxe as suas 2 irmãs, ou seja, não foi apenas a mãe, mas também as tias. Então veja, uma criança trouxe a sua mãe e trouxe também as suas 2 tias, e elas começaram a frequentar a igreja em Brasília, de maneira que um determinado dia, um irmão perguntou após a reunião, né, quem aqui está nos visitando? Aí a irmã, uma das tias da criança levantou a mão e falou, eu. Aí uma irmã da igreja em Brasília chegou nela por trás e falou, você não é visitante, você é membro. Graças ao Senhor. Amém. Então depois nós fizemos um convite oficialmente para aquela família, aquela mãe com a criança e as 2 irmãs, para que elas fizessem parte da igreja em Brasília. Nós perguntamos, vocês gostariam de fazer parte, de serem membros efetivas da igreja em Brasília? Irmãos, elas disseram sim. Amém. E hoje elas estão reunindo conosco. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. E não apenas esses materiais foram trazidos, mas foram também já colocados na obra de edificação. Amém. Já estão servindo. O que acontece? Alguns meses depois, nós tivemos o privilégio de receber o Expolivro na nossa cidade. Amém? Amém. Expolivro é de Deus. Amém. Também fruto da palavra profética. E nós, com a missão de receber o Expolivro ali em Brasília, uma cidade importante, ali para aquele quadrado, nós preocupados, começamos a ficar preocupados. Como é que nós vamos fazer a divulgação do Expolivro? Como é que nós vamos divulgar o Expolivro nessa cidade? Irmãos, essa irmã é repórter de uma grande emissora de TV, e ela fez toda a propaganda do Expolivro. Tivemos um link ao vivo. Amém. Ó Senhor Jesus. Ela disse que aquela era uma maneira dela retribuir todo o cuidado que ela recebeu na igreja em Brasília. E aí tivemos a divulgação na imprensa, em alguns outros canais de comunicação também lá em Brasília. E no dia da apresentação da peça da Luva Lulu, a criança foi lá assistir com a mãe, e ela olhou aquela carreta enorme, grande, e perguntou para sua mãe, mãe, esse caminhão enorme é da nossa igreja? E a mãe dela falou, sim minha filha, é da nossa igreja. Amém. Irmãos, o Expolivro é da nossa igreja. Amém. Ó Senhor Jesus, nós vamos valorizar as ferramentas que o Senhor nos deu. Amém. Graças a Deus, por intermédio da ajuda dessa irmã, né, pessoas foram até a carreta, porque viram a reportagem e adquiriram livros. Amém. Levaram a palavra profética para sua casa. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Possamos valorizar todas as ferramentas que o Senhor nos deu. Amém. Irmãos, Jesus é o Senhor. Quem crê na palavra profética diz amém. Amém. Deus nos deu não só a palavra profética, mas Ele também nos deu várias ferramentas. E essas ferramentas, elas são para edificação. Eu quero contar aqui um testemunho, uma experiência que aconteceu, que eu fiquei encantado. Um comportor recente, isso deve ter 15 dias, ele contatou uma pessoa em Campo Grande. Ele passou, a pessoa ficou olhando eles de longe, viu com os livros e ela pensou na cabeça dela, eles são de alguma igreja, eles vão chegar até aqui. De repente o irmão chegou lá, orou por ela e fez a pergunta para ela, você quer ser uma missionária? Alguns dias depois ela pediu conta da empresa e ela continuou o contato com alguns irmãos. Só que a mãe dela falou para ela, ó, você só vai se comprovar que essas pessoas que contataram você na rua são essas da internet. E aí ela entrou no Google e colocou Instituto Vida para Todos. Ela foi no Instagram do Instituto, ela foi no Instagram da Geração Final
E aí ela mandou uma mensagem no grupo, no Instagram da Geração Final, que ela precisava comprovar para a mãe dela que aquelas pessoas que contataram ela na rua são as mesmas que cuidam do instituto e das demais ferramentas. Como o Gabriel disse, irmãos, todas essas ferramentas são nossas. Amém. Não é algo à parte. O instituto, o canal do Instituto Vida para Todos é seu. Amém. Nós vamos tomar posse disso. Amém. Porque eu quero, resumindo, irmãos, essa irmã, nós entramos em contato com ela, ela pegou um ônibus lá, comprovou para a mãe dela que o irmão que contatou ela na rua é da nossa família. E hoje, de manhã, eu gravei com ela ali na frente do Bucafé, ela está aqui. Oh, Senhor Jesus. Amém. Irmão, junto com a palavra profética, Deus nos deu as ferramentas. Nós não podemos só semear os livros na rua. Deus quer as pessoas. Amém. Precisamos trazer as pessoas. E essas ferramentas, elas são nossas. Diga assim, ó, essa ferramenta é minha. Amém. E eu convido você, que não é inscrito no canal do Instituto Vida para Todos no YouTube, se inscreva no canal. Pegue o link das reuniões. Irmãos, nós não sabemos o poder que isso tem. Envie para o maior número de pessoas. Essa palavra pode ganhar alguém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, irmãos, é hora de perceber, Senhor Jesus, perceber que de fato todas essas ferramentas são nossas. Abraçar cada uma dessas ferramentas. Comportagem, posso orar por você, avança jovem. Expor livro. Hoje na saída, ao contatar uma pessoa, ela ficou com um kit e já disse: eu desfruto dessa literatura porque todo mês alguém lá em Campinas vai lá e faz essa comportagem e leva essa palavra para mim. Há alguns dias eu estava em uma reunião, eu trabalho, o irmão perguntou aqui, quem trabalha? Então não tem desculpa, você que é médico, advogado, professor, educador físico, você pode servir o Senhor com portagem por oportunidade. Eu estava numa reunião com advogados e uma advogada, depois que a gente fez uma oração, ela disse: há alguns dias alguém me contatou e pediu para orar por mim, eu já sabia que era o nosso grupo. E uma outra colega que é pastora da Assembleia, o marido dela é pastor, filho de pastores, ela já disse: foi a igreja do Rafael, eles vão trazer o Senhor de volta. Irmãos, nós precisamos ter noção disso. As pessoas já estão declarando aí fora que nós vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Senhor Jesus, 2 semanas antes de vir para a conferência, o meu barbeiro ficou com o livro Ansiedade e Perdão, o kit. E na semana seguinte, ele já me ligou: Rafael, eu quero 15 para dar para todos os barbeiros aqui da barbearia. E aí logo depois ele ligou: Rafael, eu dei para todos os barbeiros e as meninas ficaram tristes. Só que agora eu tenho 12 mulheres para dar. Então eu vou ver aqui qual é que vai ler. E eu perguntei para ele: tu é Deus? Tu sabe o coração de cada uma delas? Tu tem que dar para todas. E aí ele pediu mais 12 livros. Senhor Jesus, esses dias um colega advogado colocou no Instagram dele que tinha acabado de receber de presente o Ansiedade e Perdão. E aí eu já vi, imediatamente liguei para ele: ei, eu conheço esse autor, ele é meu amigo, é meu irmão, eu conheço ele desde criança. E ele disse: tu conhece, tem mais desse aí? Os comportores estavam na minha casa, eu já mandei a foto das caixas de livro. E ele disse: eu quero mais 15 para presentear. Não importa onde a gente está, onde a gente estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, não há muito tempo, mas é a hora do sprint final. Cada um de nós tem essa oportunidade de pregar o evangelho do reino, de fazer comportagem. Posso orar por você? Nós temos a palavra profética, Amém. O profeta e as ferramentas. Amém. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Irmãos, eu sou Henrique, da igreja em São Paulo, estou servindo no PAC, posto avançado dos comportores, mas uma das ferramentas que o Senhor nos deu
para aperfeiçoar comportores, não é para desenvolver habilidades humanas, como o irmão Amir disse aqui. As ferramentas só têm uma função, é nos permear nessa palavra profética, para que possa realmente desenvolver essa fé em nós, para que a gente possa crer e de fato essa palavra possa operar eficazmente em nós. Senhor Jesus, irmãos, eu queria começar falando que eu sou fruto dessa frase. Posso orar por você? Um dia os irmãos me abordaram numa fila de um restaurante. Irmãos, e eu estou aqui hoje. Irmãos, não seja desencorajado por um não. Eu fui a pessoa que não comprou o livro, mas os irmãos não desistiram de mim. Eles falaram que tinha um bucafé na esquina, irmãos. E eu fui lá, e hoje eu estou aqui. Senhor Jesus. E, irmãos, uma experiência hoje que nós tivemos, para você ver que não é algo que está longe de nós. Todos os dias a gente pode ter essa experiência, irmãos. E hoje saindo, no aperfeiçoamento do Avança Jovem, foi maravilhoso, irmãos. A gente pode tomar posse de que se a gente usar só esses 5 pães e 2 peixinhos que o Senhor nos deu, se de fato a gente praticar a palavra profética, o Senhor, Ele faz milagres, irmãos. Amém. Não é o Senhor que faz o milagre espontaneamente, pentecostalismo, Não, Ele só pegou o pão, abençoou e deu para os discípulos. Falou, vai lá, distribui. Senhor Jesus. Então, irmãos, para que o milagre aconteça, o Senhor precisa de você. É só falar uma frase, posso orar por você? Amém. Irmãos, é muito simples. Eu estava dentro do mercado, junto com um jovem de Belo Horizonte, e a gente abordando as pessoas ali, faltava um kit. Eu falei para ele, aborda lá, pode passar o último kit que eu vou ligar aqui pro irmão. Assim que eu terminei a ligação, eu vi uma criança chorando no colo de uma mãe, e eu falei, posso orar por você? Aí, ora, meu filho precisa parar de chorar, pelo amor de Deus. Aí eu, vamos parar de chorar então. Aí eu comecei a orar para a criança parar de chorar, irmãos. Irmãos, incrível. Depois da oração a criança parou de chorar. Só que ela começou a me beliscar, ela começou a me dar soco, irmãos. Ela, é minha mãe. Eu falei, eu sei que é sua mãe, fica tranquila. O que você precisa? Ele falou, quero a bola. Eu falei, me mostra onde está essa bola. Aí ela soltou a criança no mercado, comecei a correr atrás dela, para ela mostrar onde estava essa bola. E não achava essa bola, irmão. Que loucura. Senhor Jesus. Mano, a gente tem que ser como criança, irmãos. Não tem lógica. E isso daí cativou a mãe. E eu pude falar para ela, fazer um convite, perguntei se ela era de alguma igreja. Ela, meu filho, eu acabei de voltar de uma congregação. Eles estavam tentando expulsar demônio dessa criança. E a criança não parava de chorar. E estava até agora. E eu estou emocionada porque ela parou de chorar com uma simples oração. Eu falei, às vezes não é uma coisa espiritual, é uma questão humana, Aí eu peguei a criança no colo, irmão, a criança já estava me abraçando. E ela ficou cativada com aquela atitude, Você vê que é algo tão simples, irmão. É a humanidade, E aí eu comecei a falar para ela da conferência que estava acontecendo. Irmãos, a pessoa falou, onde que está acontecendo? Eu quero ir. Eu falei, aqui em Sumaré, que a gente estava lá em Hortolândia hoje. Ela, eu quero ir. Como que eu faço para ir? Eu falei, amém, então a gente vem te buscar, pode ser agora? Tem um ônibus aí fora. Ela, não, agora tem um eletricista que vai me visitar à noite para arrumar meu chuveiro. Eu falei, amém, mas pode vir te buscar amanhã? Pode. Eu falei, mas tem mais uma coisa. Você quer ser uma missionária como nós? Senhor Jesus! Irmãos, é uma jovem de 30 anos, uma mãe solteira. Ela faz um trabalho freelance, não tem compromisso nenhum. Ela falou, eu tenho um chamado de Deus. Senhor Jesus! Irmãos, e ela quer fazer o CEAP. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu já cobrei do João, amanhã a gente vai buscar ela, hein? Senhor Jesus. Então, irmãos, basta a gente crer, obedecer. Não é força, poder, eloquência, nada disso, irmão. A obra de Deus é um relacionamento humano, comum, simples. Mas a gente está fazendo debaixo de uma palavra profética. E ela que opera todos esses milagres, irmão. Então vamos crer, vamos praticar, vamos aplicar esse encargo onde a gente estiver, irmãos. Seja no trabalho, na escola, não importa onde você está. Se o Senhor te colocou ali, é ali mesmo que Ele vai te usar. Amém. É só deixar escapar. Amém. E o Senhor vai fazer o resto, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, e ler juntos Marcos 16, versículo 20, tá? Pode ser o 19 e o 20. Já está aqui, não? Marcos
16, 19 e 20. Está aí? Então vamos lá. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda Aleluia!